quem pense que os meios de comunicação que usam a mídia impressa estão morrendo. O atrativo dos meios de comunicação digitais, os tablets, smartphones, é muito grande. Mas a Educ não acredita nisso. A Educ acredita que os meios impressos têm vida longa, vão coexistir com os meios digitais. O que é necessário, e que é justamente a proposta de solução da Educ, é criarmos uma ponte que conecte os meios impressos, a mídia convencional, com a nova mídia, a mídia digital. Quando a Educ surgiu há 10 anos atrás, nós também acreditávamos que as mídias impressas estariam mudando, dando lugar às mídias digitais. A Educ inventou um conceito chamado caderno digital, onde nós propusemos que um computador por aluno fosse instalado nas escolas. Nós produzimos esses computadores e fizemos uma tentativa. Em 2005, o MIT também lançou um conceito semelhante com o laptop de $100. Logo depois, em 2006, a Intel lançou o Classmate PC, também com a ideia de levar o computador para todas as pessoas, alunos, dentro da sala de aula. A Educ é praticamente uma das inventoras desse conceito. Em 2009, a Educ mais uma vez inovou, criando um conceito de uma plataforma chamada Edita Educa, onde a Educ propunha nesse conceito a utilização de um estúdio semelhante ao produto da Apple de 2012 chamado iBook Author e semelhante também àquele produto da Adobe, o InDesign, onde se podia construir as obras digitais e depois utilizar essas obras digitais em computadores portáteis. Com a invenção e a divulgação do iPad pela Apple em 2010, o conceito do livro digital se ampliou e se difundiu muito. Desde 2009, a Educ vem trabalhando num conceito que vem unir a mídia impressa com a mídia digital e não mais substituir a mídia impressa pela digital. A Educ, então, construiu uma ponte entre o mundo impresso e o mundo digital. Nós desenvolvemos software que possibilita criar produtos inovadores para as áreas de comunicação e educação, principalmente. A Educ inventou uma tecnologia que nós designamos por LIVO, Learning the Intelligent Virtues of Open Book, um conceito onde nós aliamos educação com o conceito de um livro aberto, um livro colaborativo, um livro que está sempre crescendo em conteúdo, que recebe as contribuições, a autoria de quem o lê. Esse conceito de livro aberto é o que permite que nós passemos a dar vida a qualquer tipo de publicação. Este vídeo mostra uma inovação japonesa recente, onde a tecnologia de realidade aumentada está sendo utilizada no Jornal de Tóquio. A finalidade também é a educação do jovem consumidor, do jovem leitor, para que ele entenda como funcionam os jornais. A realidade aumentada está sendo utilizada principalmente para cativar as crianças, para que as crianças percebam que há valor no impresso, no caso, dentro dos jornais japoneses. A criança aponta um dispositivo móvel, um smartphone, para um jornal e por cima das figuras que existem nesse jornal é possível se visualizar uma série de animações, brincadeiras, jogos, e isso cativa as crianças e faz com que ela entenda que o jornal é algo interessante. Aquele conceito de que o jornal era uma mídia apenas para os pais dá lugar a um conceito novo de que essa mídia ela é universal, ela é tanto para pais como para os filhos. Esse é um trabalho novo, mas que está dando resultados interessantes para esse jornal japonês. O que nós estamos propondo é algo que vai muito, mas muito além desse conceito, mas ele começa principalmente no conceito de realidade aumentada. A Educ está trazendo para a Folha de São Paulo um conceito bastante inovador, aliando realidade aumentada, interações sociais, jogos sérios, colaboração e coautoria, tudo isso para dentro da mídia impressa do jornal, de forma com que as pessoas, tanto jovens quanto adultos,
possam utilizar um dispositivo eletrônico como um smartphone ou um tablet em uma linguagem natural, por cima da mídia impressa. E ao realizar esse casamento entre a mídia digital com a mídia impressa, o usuário, o leitor, terá uma experiência extremamente rica de interações, de conhecimento, de informação, de envolvimento com o jornal. O sistema Livo é um conjunto de softwares, de aplicativos, de ferramentas e serviços que a Educ trouxe para facilitar o trabalho de editoração, de criação de conteúdo, de disseminação desse conteúdo e também de medição do resultado dessa informação quando ela chega ao consumidor final, ao leitor. O que nós fizemos foi criar essencialmente duas ferramentas. A primeira é o Studio, que é um aplicativo web que permite a redação do jornal enriquecer o jornal, como nós já veremos nessa apresentação conceitual. A segunda ferramenta chama-se Player, que é um aplicativo que vai ser instalado em dispositivos móveis, gratuitamente, pelos leitores do jornal. Basta o leitor apontar o seu smartphone ou seu tablet para uma edição do jornal e ele poderá, através de um QR Code, fazer a instalação do aplicativo gratuitamente no seu dispositivo e, a partir daí, usufruir das ferramentas do aplicativo. A primeira fase da adoção dessa ferramenta consiste em você enxergar essa mídia convencional, que é o jornal impresso, e um trabalho que nós fazemos chamado conversão. Esse trabalho de conversão da mídia impressa, que consiste, na verdade, no mapeamento dessa mídia, dos elementos gráficos, dos textos dessa mídia, nós chamamos de animare. Esse processo de conversão, que nós intitulamos animare, consiste em pegarmos a mídia impressa, ou uma versão digitalizada dessa mídia impressa, que passou por uma scanner, ou de repente apenas um arquivo no formato PDF, e o nosso software faz um mapeamento de todos os elementos dessa página. Os textos, as figuras são todos identificados e colocados num novo conteúdo que nós chamamos de formato Educ. A partir desse formato Educ, um segundo software nosso identifica quais são as formas dessas letras e dessas figuras, de modo que quando um dispositivo dotado de câmera apontar para esse trecho desse jornal, o software é capaz de entender de qual edição ele está se referenciando, qual é a parte, qual é a página daquela edição. Pela imagem ele consegue identificar qual é exatamente o elemento da edição do jornal que está sendo visualizado pelo usuário. Com essa informação toda traduzida no formato Educ, a nossa ferramenta Studio e a nossa ferramenta Player podem então entrar em ação. A ferramenta Studio é uma ferramenta de composição e também de gerenciamento do conteúdo do jornal. O Studio vai reunir 4 importantes fontes de informação. As informações que estão na internet, como páginas em geral, a informação do acervo do próprio jornal, ou seja, outras edições do jornal, também as informações que vêm enriquecidas pela equipe de produção do jornal, como por exemplo vídeos, arquivos de áudio, aplicativos, jogos. Tudo isso pode ser criado especificamente para enriquecer o jornal. E finalmente a quarta fonte de informação, e talvez a mais importante, que é a informação que vem diretamente dos usuários do nosso aplicativo Player, ou seja, dos leitores do jornal. Os leitores podem então participar do trabalho de autoria do jornal, de coautoria, de colaboração com o jornal, enviando para a redação vídeos, arquivos de áudio, sugestões, comentários, críticas, enfim, uma riqueza de informações que é toda ela reunida através da ferramenta Studio, que é uma ferramenta da equipe do jornal, e com essa informação toda reunida e organizada, novamente nós colocamos isso por cima da mídia impressa. Finalmente, fechando o ciclo da informação, nós temos aqui o Census, que é um produto nosso que consiste em levar todo o conhecimento obtido da experiência do usuário de volta à equipe de redação
para que as próximas edições do jornal possam incorporar esse conhecimento que veio a partir da utilização da própria edição do jornal. Um pouco de detalhes sobre o processo de criação de conteúdos de enriquecimento do jornal. Nós chamamos esse processo de gênese. Esse gênesis pode ser realizado pela própria equipe da Folha de São Paulo. O que é isso? É um processo em que designers, editores, programadores, técnicos, atores, sonoplastas criam arquivos digitais que podem então ser complementares e enriquecer aquela informação que constitui a página impressa do jornal. Esses arquivos audiovisuais são então incorporados ao conteúdo impresso através do player e através do estúdio. Vamos detalhar agora então a interação com o usuário através do que nós chamamos de praxis. O praxis é a prática de tudo isso. O praxis ele trabalha em 4 fases, 4 etapas. A primeira etapa é você reunir a informação estática, entendendo que a página do jornal, do jeito que ela é apresentada inicialmente, ela é apenas uma figura, uma imagem. Essa imagem ela pode ser apresentada através de vários formatos de arquivo, que o nosso software reconhece. Na fase 2, o estúdio, que é a ferramenta do jornal, permite fazer a conversão desses formatos, a edição, gerenciar o processo de cocriação e colaboração do usuário, permite também moderar as conversas entre os usuários, os blogs, né, que os usuários terão à sua disposição em cima das matérias, também permite fazer a supervisão dos conteúdos e das interações, permite se comunicar com os usuários em broadcast, ou seja, com todos simultaneamente ou com usuários em particular, e fazer a gestão do conhecimento. Na fase 3, o praxis consiste em você enriquecer o conteúdo tradicional, trazendo para esse conteúdo gráficos, avatares, modelos tridimensionais, vídeos, áudios, jogos e aplicativos. Finalmente, na fase 4, onde você tem o player disponível no dispositivo do usuário, você pode então levar ao usuário as seguintes funcionalidades: visualização desse conteúdo, interatividade, colaboração, medição de toda a experiência que é capturada automaticamente do usuário, gerenciar o processo de coautoria e colaboração junto do usuário, fazer a comunicação com outros leitores ou com a redação do jornal ou com os anunciantes do jornal e também fazer o gerenciamento do conhecimento que o usuário está tendo em cima desse material. O Praxis contém dezenas de ferramentas que nós vamos detalhar mais à frente. As ferramentas do Praxis ou do Sistema Livo, elas são agrupadas em 3 grandes grupos. São ferramentas para interação, são ferramentas para colaboração e são ferramentas para gerenciamento do conhecimento. Finalmente, esse conhecimento que retorna através do nosso software, Player, ele é capturado, organizado e devolvido para a redação do jornal. O census, que é esse processo que nós chamamos, ele consiste em, de um lado, levar as informações e as funcionalidades do player para os leitores e, no sentido inverso, né, onde é mostrado nessa seta azul, nós levamos de volta para o aplicativo resultados de enquetes e exercícios, local geográfico dos acessos, data, hora e duração dos acessos, foco e rota de atenção do usuário, o cadastro completo do usuário, a velocidade e habilidade do usuário, a pontuação dele e os relacionamentos que o usuário faz através do aplicativo do jornal. Toda essa informação e muitas outras são organizadas em gráficos através do nosso software de Business Intelligence e esse software devolve para a redação do jornal essas informações já todas processadas e organizadas em estatísticas úteis, para que os autores e os editores da Folha possam paulatinamente aprimorar o conteúdo da mídia impressa, tornando a mídia impressa cada vez mais ajustada a esse público, a essa audiência do jornal. Todo esse aplicativo funciona em cima de dispositivos que existem e dispositivos que ainda estão vindo para o mercado. O Sistema Livo é um produto da tecnologia da informação que foi aplicado à área de educomunicação.